Você já sentiu aquele arrepio inexplicável ao entrar em determinados lugares? Aquela sensação de que algo invisível está observando cada movimento seu? A Bíblia nos revela uma verdade perturbadora. Existem lugares neste mundo que funcionam como verdadeiros portais espirituais, onde as trevas têm domínio estabelecido. E você pode estar visitando um deles sem nem sequer suspeitar. Imagine por um momento, e se eu te dissesse que aquele local turístico famoso que você tanto deseja conhecer foi construído especificamente para atrair forças espirituais malignas? E se aquele templo antigo, que parece apenas um monumento histórico, for na verdade um portal ativo para dimensões que nossa mente humana não consegue compreender? A palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, é cristalina. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Mas aqui está a verdade que vai te chocar. Milhões de pessoas visitam esses lugares todos os dias, sem perceber que estão caminhando diretamente para territórios onde Deus claramente nos proibiu de pisar. E talvez você seja uma delas. Vamos começar com os templos dedicados a divindades pagãs, espalhados pelo mundo. Esses não são apenas relíquias históricas inofensivas. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 que antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Cada oferenda, cada ritual, cada oração dirigida a essas divindades falsas alimentou por séculos a presença demoníaca nesses locais. E quando você entra nesses templos, mesmo como turista, mesmo dizendo que é só para conhecer, você está se colocando em território inimigo. Pense nos famosos templos budistas, hinduístas, nos santuários shintoístas, nas pirâmides construídas para a adoração aos mortos. Esses lugares não perderam seu poder espiritual só porque viraram pontos turísticos. Pelo contrário, recebem milhões de visitantes que inconscientemente se submetem à influência dessas forças. Mas talvez você esteja pensando, isso é exagero, eu sou cristão, tenho proteção. Deixe-me te fazer uma pergunta que vai abalar sua consciência. Se Jesus Cristo expulsava demônios e nos advertiu sobre o poder das trevas, por que você acha que pode passear despreocupadamente em territórios que pertencem ao inimigo? A arrogância espiritual tem destruído mais vidas cristãs do que você imagina. Quantos crentes voltaram de viagens com depressão inexplicável, problemas familiares que não existiam antes, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar? E nunca fizeram a conexão com os lugares que visitaram. Agora vou revelar algo ainda mais perturbador. Existem lugares que parecem completamente normais, mas que escondem histórias sombrias. Hotéis construídos sobre antigos cemitérios, casas de shows erguidas onde aconteciam rituais satânicos, até mesmo alguns museus que abrigam objetos amaldiçoados de culturas ocultistas. Você já ouviu falar dos objetos nos museus que funcionários se recusam a tocar? Das estátuas que fazem pessoas desmaiar só de olhar? Das salas em museus que são fechadas para visitação sem explicação oficial? A Bíblia nos alerta em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Mas você pode estar se perguntando, como posso saber se um lugar é espiritualmente perigoso? Seu espírito sabe.
Deus colocou em cada um de nós um sistema de alerta espiritual. Aquela sensação de desconforto, aquele peso inexplicável, aquela vontade súbita de sair de um lugar, isso não é paranoia, é seu espírito discernindo a presença das trevas. O problema é que vivemos numa sociedade que nos ensinou a ignorar nossa sensibilidade espiritual. Nos disseram que tudo isso é superstição, que devemos ser modernos e racionais. Mas a racionalidade sem discernimento espiritual é a porta de entrada para a destruição. E aqui está a verdade mais dolorosa. Muitos cristãos estão tão dessensibilizados espiritualmente que perderam completamente a capacidade de discernir entre o sagrado e o profano, entre a luz e as trevas. Eles entram em territórios demonizados com a mesma naturalidade com que entrariam em uma lanchonete. Deixe-me te contar sobre os lugares de peregrinação que não são cristãos. Milhões de pessoas viajam para esses locais todos os anos, buscando experiências espirituais, cura, iluminação. Mas experiência espiritual vinda de onde? Cura de quem? Iluminação através de que espírito? Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe caminho alternativo. Não existe verdade paralela. Não existe vida espiritual fora de Cristo. Mas talvez a revelação mais chocante seja esta. Alguns dos lugares mais visitados do mundo foram deliberadamente construídos sobre pontos de energia espiritual negativa. Não é coincidência, é estratégia do inimigo. Pense nas cidades conhecidas mundialmente por seu ocultismo. Salem, Nova Orleans, certas áreas de São Francisco, distritos específicos de grandes metrópoles onde a atividade espiritual maligna é tão intensa que até pessoas não cristãs sentem o peso opressivo no ar. E agora vem a pergunta que vai determinar seu futuro espiritual. Você vai continuar ignorando esses avisos divinos ou vai começar a levar a sério as advertências de Deus? Porque aqui está a urgência que você precisa entender. Cada vez que você entra conscientemente em território espiritual inimigo, você está dando permissão legal para que as trevas tenham acesso à sua vida. E as consequências não ficam no lugar visitado. Elas te seguem para casa. Sua família pode começar a sofrer ataques espirituais por causa da sua desobediência. Seus filhos podem começar a ter pesadelos, seu casamento pode entrar em crise, sua saúde pode se deteriorar, seus negócios podem começar a fracassar. E você nem vai fazer a conexão com aquela inocente visita turística. Mas há esperança. Se você já visitou lugares assim, se você sente que pode ter aberto portas espirituais que não deveria ter aberto, o sangue de Jesus ainda tem poder para purificar e libertar. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 nos lembra: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode profanar esse templo levando-o a lugares onde Deus não deve ser levado. A partir de hoje, você precisa fazer uma escolha radical. Ou você vive pela palavra de Deus, reconhecendo que existem territórios espirituais que devem ser evitados, ou você continua brincando com forças que são infinitamente mais poderosas do que sua compreensão humana. Esta não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria nos ensina que nem todo lugar é seguro para um filho de Deus visitar. Você não perderia nada evitando esses lugares, mas pode perder tudo se continuar ignorando os avisos de Deus. A escolha é sua.
Mas lembre-se, ignorância não é desculpa diante de Deus quando sua palavra já nos alertou claramente sobre os perigos espirituais que nos cercam. Que o Espírito Santo te conceda discernimento para reconhecer os lugares que devem ser evitados e coragem para obedecer à voz de Deus, mesmo quando isso significa renunciar a experiências que o mundo considera normais. Porque no final, o que importa não é o que você conheceu na terra, mas se você permaneceu fiel à palavra de Deus enquanto esteve aqui.